Oh! Terceiro ano, um abraço, gente. Como vão vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Muito bem. Terceiro ano. A proposta da semana 3 do PET é sobre a economia brasileira durante a República e especialmente o café. Para a gente iniciar um debate um pouco melhor, né? Um debate. A gente precisa ver, claro, o histórico da formação do Brasil desde a época colonial, e nós temos uma constância, ou seja, algumas estruturas básicas da nossa economia e uma certa leitura da área de história, é, não sem críticas a essa leitura, né, mas é uma leitura mais comum, mais aceita, mais corrente, que é a do Brasil como um grande celeiro agroexportador. Ou seja, desde a formação do Brasil como colônia de Portugal, passando pelo uso da mão de obra de pessoas escravizadas africanas ou indígenas escravizados, toda essa produção que vem desde o açúcar, desde a extração do pau-brasil, depois o açúcar na zona da mata do Nordeste, a pecuária ao longo do Vale do São Francisco, que chega até aqui no Cerrado Mineiro e no Centro-Oeste, a expansão da exploração das minas de ouro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, a cultura cafeeira que se expande no sul, no centro-sul, no Vale do Paraíba, Serra Fluminense, sul de Minas Gerais, oeste de São Paulo, norte do Paraná, a produção de gado, a produção de carne no sul do Brasil, nos Pampas gaúchos, a erva mate no oeste de Santa Catarina e do Paraná, e mais recentemente a nova fronteira agrícola no século XX, do centro-oeste para o sul da Amazônia, ou seja, produção de cacau no sul da Bahia. Sempre a gente está falando de produtos agropecuários. Está aí o sentido da colonização portuguesa no Brasil, que era explorar o máximo possível, né, excetuando-se o ouro, que não é um produto agropecuário, mas o sentido seria a exploração e a exportação de produtos para mercados externos. No entanto, ao longo dessa produção, dessa exploração econômica, também se forma aqui um mercado interno. Por exemplo, os tropeiros, que lá na época da colônia, depois na época da monarquia, tinham um papel importante de fazer essas mercadorias circularem internamente, dando um peso importante também para um mercado consumidor, produtor e consumidor interno da colônia. Portanto, nós estamos falando da estrutura de terras, da posse de terras. O Brasil é um país historicamente onde poucas pessoas detêm a propriedade da terra produtiva, da terra cultivável. Então existe uma concentração muito grande de terras. As nossas leis fundiárias, ou seja, as leis que tratam da posse de terras, elas historicamente são leis escritas por uma elite agrária. Hoje, por exemplo, nós chamamos esses grupos que estão no Congresso Nacional, que representam os proprietários de terra, de ruralistas. Então existe uma bancada ruralista do agronegócio que é muito forte, e então o que a gente está analisando essa semana 3 passa muito por essa concentração de terras e essas elites regionais, que são as elites que vão controlar a chamada república oligárquica, que, como nós vimos nas aulas passadas, quando vem a república, ela traz uma promessa de modernidade, modernização, de progresso para o Brasil, mas ganha essa política ganha uma nova roupagem, com um discurso de progresso. No entanto, se utiliza de práticas, de velhas práticas ligadas a esse universo do campo, ao universo dos grupos
de famílias locais que passam a dominar a política, né, e a usar esse poder que a República confere, essa autoridade que a República lhes confere para controlar e continuar na sua situação social de status alto, de concentração de terras e concentração de poder. Ele é difícil de ser superado. Então, o debate da semana 3 diz muito respeito a essa questão da economia, né, do Brasil, da economia agrária e o enfoque no café. Grande história e pequenas coisas. Com o passar do nosso dia, somos rodeados por coisas simples que chegaram em nossas vidas através das circunstâncias mais dramáticas. Vejam nossa xícara de café matinal. Foram encontradas xícaras feitas de crânios humanos datadas de 12.700 a.C. Um cara como Joe deve saber que os grãos vieram do Brasil, mas não faz ideia do que foi preciso para que eles chegassem lá. O espião que tornou o Brasil o maior produtor de café do mundo. O governo brasileiro queria uma parte do comércio do café, mas não tinha a planta. Então, em 1727, enviou o tenente-coronel Francisco de Melo Palheta para buscar algumas na Guiana Francesa. O tenente-coronel Palheta foi despachado para a Guiana Francesa e sua missão oficial era uma disputa de fronteiras, mas sua tarefa real era conseguir uma planta de café. Mas no século XVIII as plantas de café eram bem guardadas. As plantações eram literalmente vigiadas. Essa semente cresceria e se multiplicaria, estabelecendo o Brasil um dia como o maior império de café do mundo. Em 1800, a planta se tornaria a base da agricultura sul-americana. Hoje há 6 bilhões de plantas de café no Brasil, produzindo 1/3 do café do mundo. E também uma fragrância familiar nas mesas de café da manhã do mundo todo, que agora nós nem consideramos. O café traz um componente muito importante, juntamente com a borracha. A gente já tem que entender que está no processo da segunda revolução industrial. Então, quando a nossa república chega, ela chega no período da segunda revolução industrial, que se inicia por volta de 1860, 1870, nos grandes centros mundiais, Estados Unidos e Europa, sobretudo, Europa Ocidental. A borracha ela vai fornecer essa matéria-prima para pneus de automóveis, né? O processo de vulcanização, que é justamente esse processo de tornar o látex um produto resistente, que fosse capaz de ser um componente usado em maquinário. Então a borracha extraída da Amazônia vai ter um papel importante, mas o café, sem dúvida, era, né, e durante muito tempo foi a nossa principal pauta de exportação. Uma estatística importante: entre 1880 e 1929, o café foi responsável, a produção de café foi responsável por 75% das exportações brasileiras. O café ele foi uma importante cultura numa renovação do uso de mão de obra escrava africana. Então o café ele representou um novo ciclo do tráfico de escravos, inclusive um tráfico de escravos interno, um mercado interno de venda de escravos. Assim que a produção do açúcar começa a decair no Nordeste, você tem uma transferência de mão de obra escrava aqui para a região das Minas e posteriormente para o Vale do Paraíba, nas grandes fazendas de café, portanto o uso de mão de obra escrava. Mas o café traz também novos componentes de modernização para o Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, as ferrovias, as primeiras ferrovias construídas no Brasil, tem muito a ver com o escoamento da produção cafeeira. Coisa dos britânicos,
que nos emprestaram a pontualidade, tão famosa quanto o Big Ben. Os ponteiros do relógio e os horários do trem nos deram uma nova noção de tempo. Da Inglaterra também veio a tecnologia para a construção das ferrovias. Após a Revolução Industrial, nasceram aqui as avós da nossa Maria Fumaça. No país de tantas tradições, a do trem está preservada. Para o transporte de minério, o país dominou a tecnologia do ferro e construiu as primeiras locomotivas. Entre chegadas e partidas, muitas paisagens. E novos horizontes surgiram no Brasil a partir de 1854, quando foi inaugurada a primeira ferrovia do país. Um trecho pequeno, 14 quilômetros, um grande passo para o futuro dos transportes. E o marco zero dessa história ainda está de pé. A estação Guia de Pacobaíba. Fiel às origens, é um monumento ao pioneirismo. Depois que o trem partiu daqui, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, empresário responsável por colocar o Brasil nos trilhos. Quando o soberano era o imperador, ele foi chamado de rei. De simples mascate, se tornou o dono do Banco Mauá, homem mais rico abaixo da linha do Equador. O empresário fazia os planos nessa casa onde morou em Petrópolis. Trouxe a luz a gás para o Rio de Janeiro e aceitou o desafio de construir uma ferrovia do Porto de Magé até a raiz da Serra de Petrópolis. Nessa época, o Brasil caminhava a passos de mula. No final do século XIX, a locomotiva econômica do país era o café. Produção a todo vapor no Rio de Janeiro e Minas. Mas as viagens das regiões produtoras até o porto levavam meses. Em algumas travessias, 7 em cada 10 sacas se perdiam pelo caminho. Na Serra do Mar, em São Paulo, as mulas despencavam com o carregamento. O Barão de Mauá buscou recursos na Inglaterra e, sem um centavo do império, bancou o projeto. Diziam, né, que ele era doido, né? Ele dizia, já que ninguém investe, eu mesmo vou investir, né? E ele costumava dizer isso para o Mauá. E desde quando o trem é cabrito para subir montanha, né? O financiamento muitas vezes vinha de fora, mas existiam empresários, os chamados barões do café, que eram empresariado com uma mentalidade entre o antigo, aquela mentalidade ligada muito ao universo rural, mas uma mentalidade que começa também a caminhar num sentido mais modernizador. O café também é responsável pelo grande crescimento e expansão de São Paulo, do estado e da cidade de São Paulo. Então ali na Avenida Paulista, aqueles casarões na Avenida Paulista eram os casarões dos senhores do café, dos barões do café, a casa que os senhores dos barões tinham na cidade, eles tinham suas propriedades, suas fazendas e a casa na cidade. Então o café ele está numa transição muito importante do Brasil para essa modernização e que vai coincidir também com a República. Não à toa que entre essas oligarquias todas que nós falamos, a principal delas era a oligarquia cafeeira. Imagine que nós estamos em pleno século XIX. O liberalismo triunfa em toda a Europa Ocidental. Inglaterra e França disputam novos mercados, os Estados Unidos descobrem ouro na Califórnia e sua economia triunfa cada vez mais. Quanta riqueza, hein? Pois é, estamos em pleno século XIX, em plena conquista do mundo pelos burgueses. E o Brasil? Este pequeno mundo que você está vendo aqui era uma antiga fazenda de café, que ficava no antigo caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Um pequeno mundo que custava uma grande fortuna de terras, capitais, mão de obra e transportes.
O caminho da produção de café em larga escala no Brasil começa no Rio de Janeiro, no início do século XIX. O café encontrou condições tão boas que subiu a serra e entrou pelo Vale do Paraíba adentro. De lá, ele foi seguindo pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. A conquista de tantos territórios pelas fazendas de café não foi pacífica. Na zona rural fluminense, por exemplo, a luta pela posse de terra foi grande e a grande maioria desses conflitos pelos limites e títulos de propriedade foi resolvida assim mesmo, ó, a bala. Depois de resolvida a questão da posse pela força, as terras eram legalizadas. Como o mesmo problema se repetia em várias regiões, o governo imperial regulamentou as terras disponíveis através da Lei de Terras em 1850. Foi assim que os grandes fazendeiros da época se tornaram os chamados barões do café. Esta aqui era a senzala desta fazenda. Como você sabe, a mão de obra escrava comeu o pão que o diabo amassou nas fazendas de café do Vale do Paraíba. A massa de mão de obra escrava crescia cada vez mais na produção, como cresciam também as ferrovias para o transporte do café das fazendas para os pontos de consumo e de exportação. Os trens facilitaram muito o escoamento da produção de café, que nos primeiros anos era feito em lombo de burro. Quando chegava a Santos ou ao Rio de Janeiro, antes de ser vendido aos exportadores, o café era comprado pelos comissários de café. As companhias americanas e inglesas não apenas faziam exportação do café brasileiro, elas também implantaram importantes ferrovias que transportavam o café até os seus navios. Nós estamos no alto da Serra do Mar, numa estação de trem entre São Paulo e Santos. Essa estação pertencia à São Paulo Railway. Como foi o crescimento das exportações brasileiras de café no século XIX? Em 1820, o café representava 18% das nossas exportações. Apenas 10 anos depois, em 1830, o índice do café sobe para 43% das nossas exportações. E o principal importador, já naquela época, eram os Estados Unidos da América. Forte o suficiente para abastecer o mercado norte-americano e europeu, a nossa produção cafeeira cresceu muito ao longo do século XIX. Claro que esse crescimento teve efeitos importantes na economia brasileira. Um dos efeitos do nosso café foi reequilibrar a balança comercial brasileira. Depois de tantos anos de déficits, em 1860, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações. Mas tem mais. Como já disse o historiador Caio Prado Júnior, o café contribuiu para o melhoramento técnico do país. Com o crescimento da economia cafeeira, cresceram também os serviços de transporte e comunicação. Isso, é claro, sem falar na mecanização rural e nas primeiras manufaturas, que nasceram junto com a nossa cafeicultura. De qualquer forma, mesmo trazendo a modernização, a economia cafeeira mantinha a forma de produção tradicional. Monocultora, grande propriedade e escravista. Isso continuava ainda muito firme nas fazendas do café. Como o império era o café, a nova elite econômica eram os barões do café. Em cada região produtora se formavam cada vez mais famílias ricas, poderosas, que formavam as dinastias do café. Suas fazendas eram suficientemente ricas para impressionar e muito os visitantes estrangeiros, como Saint-Hilaire, que você vê aqui. Veja só como Saint-Hilaire descreveu algumas delas. Quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, mais consideráveis se tornam as plantações. Perto da Vila de Resende, proprietários possuem 40, 60, 80 e até 100 mil pés de café. Pelo preço do gênero, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes. Essa descrição de Saint-Hilaire dá apenas uma ideia do poder que esses chefes das dinastias cafeeiras tinham nas mãos. Porque esses barões do café participavam das câmaras municipais, das assembleias provinciais, casavam suas filhas com bacharéis que depois iam defender os seus interesses. E mais, eles recebiam ou compravam títulos de nobreza para se tornarem de fato barões do império. Mandavam construir palacetes luxuosos na capital e assim consolidavam ainda mais o seu poder junto ao governo imperial. O café, ele trouxe o nosso primeiro surto industrial brasileiro. Os primeiros investimentos em indústria nacional vieram por meio dos dividendos da produção de café. Então, a cultura cafeeira teve um processo importante nessa modernização do país.
Outro ponto importante é a transição de mão de obra no auge dessa produção de café ao fim da escravidão legal, da legalização da escravidão, por meio da Lei Áurea de 1888, e confunde-se nesse momento a importação de imigrantes europeus que vão, boa parte deles, trabalhar nessas lavouras de café. E nas cidades, esses imigrantes europeus vão trazer novas ideias também com eles, novas técnicas agrícolas, novas visões sobre o que é economia, vão dar um incremento muito grande na área econômica do Brasil e vão propiciar uma diversificação muito grande das atividades econômicas. Então o café está ligado a esse surto inicial de industrialização brasileira e diversificação da nossa economia. O grande mercado consumidor do café brasileiro eram os Estados Unidos da América. Essa produção do café ela consegue passar pela Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, sem grandes problemas, sem grandes prejuízos. Entra na década de 20, continua sua produção aumentando, mas ao final da década de 1920, uma grande quebra econômica, a quebra da Bolsa de Nova York, né, o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Nos anos 20, Nova York era o lugar onde tudo acontecia. Manhattan havia virado a capital do mundo, o lar do glamour e da sofisticação. A cidade que nunca dorme. Lá, jovens dançavam jazz e pessoas se tornavam milionárias da noite para o dia. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last bit putting on the Ritz. Foi a festa mais duradoura dos tempos modernos. Putting on the Ritz. Sem aviso, a bolha estourou. A festa acabou. Um terremoto financeiro abalou Wall Street. A história viria a chamá-lo de o Grande Crash. E ele traumatizou a nação americana. Milhares de empresas quebraram. Milhões de pessoas perderam seus empregos. Homens orgulhosos encaravam a humilhação do auxílio à pobreza e da sopa comunitária. Famílias que perderam suas posses foram viver em favelas, a um passo dos símbolos de riqueza. Como os Estados Unidos cresceram e caíram tão rapidamente? Como a locomotiva do mundo ocidental se pôs de joelhos em 1929. Os Estados Unidos param de comprar o café brasileiro e a grande produção brasileira de café e a grande dependência da economia brasileira com a exportação de café acaba levando o país a uma grave crise econômica e política que vai acabar levando a um fim dessa república oligárquica. Então a nossa principal oligarquia, que era a oligarquia cafeeira paulista, sofre diretamente os efeitos da grave crise econômica de 1929, fica não tem para quem vender este café, não compensava vender o café no mercado interno, o preço era muito baixo, e aí a escolha por queimar sacos e sacos de café e o governo comprar o café excedente numa tentativa de melhoria do preço do produto. E abre espaço para que outras oligarquias coloquem os seus representantes políticos no jogo nacional. Entre essas oligarquias, as oligarquias do Nordeste, especialmente aí a Paraíba, e a oligarquia gaúcha por meio da figura de Getúlio Dornelles Vargas. E nas eleições de 1930 nós vamos ver essa disputa entre a velha oligarquia da República Velha disputando com a chamada Aliança Liberal, uma nova representatividade, mas que entra nessa disputa
por causa da crise do café e pela diversificação das forças, de um novo arranjo de forças na sociedade brasileira. Afinal de contas, a sociedade brasileira estava se urbanizando desde ali do final do século XIX, então a gente não tinha mais apenas grupos ligados às antigas oligarquias do campo, nós tínhamos também uma população urbana que começa a ter mais peso, uma burguesia industrial com um pensamento mais moderno em relação a essas oligarquias do campo. Nós temos trabalhadores, operários em cidades que vêm desde a greve de 1917 se articulando em movimentos sindicais que reivindicam maiores direitos trabalhistas, ou seja, a sociedade brasileira que entra na década de 1930 é uma sociedade bem mais complexa do que aquela sociedade de 30 anos atrás, onde a população ainda era, em sua maioria, sua boa maioria, rural. Então o Brasil passa aí por uma nova faixa de transição para um mundo urbano e industrial. Essas oligarquias não é que elas acabaram, não é que elas tiveram seus dias contados, mas no sentido de representação única nacional, elas realmente perderam poder. Então o que nós vemos hoje de disputas entre grupos de agronegócio, ruralistas, existe ali certamente componentes que remontam a essa época das oligarquias rurais, dos senhores coronéis. Em muitos lugares do Brasil nós vemos essas práticas ainda acontecerem, das famílias tradicionais que controlam os seus feudos, as suas áreas, as suas fazendas, as suas áreas rurais. Mas hoje o mundo é bem mais complexo, diferente, né? Pelo menos, e existem outros componentes como multinacionais, interesses estrangeiros que investem nessas terras ou nesses negócios. Então existe sim uma possibilidade da gente analisar o Brasil por esse viés dos proprietários de terra, conflitos agrários, conflitos em terras indígenas, uma coisa super atual e também super atual no passado, mas a década de 30 traz essa diversificação brasileira e essa diversificação vai entrar no jogo político. Depois de mais de 30 anos, com a política dos governadores e a política dos coronéis dando o tom, nós temos agora a discussão de um novo papel das forças políticas e de um novo papel do Estado. Daí o nome do período. 1930, termina a República Velha, a República Oligárquica, e se inicia o período de um novo Estado, ou o Estado Novo. As atividades dessa semana 3, somente as atividades da apostila. Vou preparar um outro material para vocês, complementar, e assim que eu enviar a vocês, eu os aviso. Ou assim que eu avisar, eu os envio. Não sei. Mas nessa semana 3 faço somente as atividades da apostila. Certo? Muita saudade de vocês. Espero brevemente que a gente esteja junto e um forte abraço.